Você vai prestar o concurso nacional unificado, bloco 8, e ainda tem dúvidas em relação ao que pode cair como tema de redação. Então você está no lugar certo, porque trouxemos aqui 5 temas que são apostas quentíssimas para o concurso nacional unificado. Quer saber um pouco mais? Então assista esse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nesta aula eu trouxe uma compilação com 5 apostas quentíssimas para o concurso nacional unificado. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre de todo começo de vídeo. Curta bastante esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas e não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que a sua participação aqui é muito importante e a gente quer chegar ao final deste ano batendo 20 mil inscritos. Pode parecer pouco para muita gente, para nós é muito importante e muito relevante, então o Japa pede essa caridade para vocês. Dito isso, vamos fazer um compilado dos top 5 temas quentes baseados no nosso estudo, no nosso levantamento e também nas experiências de provas anteriores que foram feitas pela Cisgran-Rio. Em quinto lugar, eu trouxe aqui o tema uberização e precarização do trabalho, como garantir a dignidade aos trabalhadores. Pô, professor, mas o que é esse tema? O que isso tem a ver com a nossa conjuntura e por que você acha que ele é relevante? Porque nos últimos 10 anos a discussão acerca do processo de precarização das condições do trabalhador no Brasil tem se intensificado. Assim como também a chegada do Uber, que nomeia esse fenômeno, é relevantíssimo para verificar essa situação conjuntural de perda de direitos trabalhistas. Não sei se vocês viram as últimas polêmicas, mas a regulamentação de Uber ou de vários tipos de aplicativos de entrega está sendo efetivado na atual conjuntura no Congresso e também tendo em vista a participação efetiva do governo federal. Qual a proposta? Trazer regulamentação para os motoristas de Uber, motoristas de aplicativo em geral, para que eles tenham direitos trabalhistas assegurados. Isso porque nos últimos anos foi verificado uma gradativa precarização do trabalhador desse tipo de aplicativo quando se fala em seus direitos. Ele não tem direito, por exemplo, a férias remuneradas, não tem uma definição clara da jornada de trabalho específica e nem mesmo uma remuneração básica que fundamente, que garanta o básico para ele sobreviver. E olha só que interessante esses dados que eu trago para você para ter uma dimensão desse problema. De acordo com o IBGE, até o final de 2022, nós tínhamos cerca de 1,5 milhões de trabalhadores de aplicativo, trabalhadores que são chamados de plataformizados. E a tendência, certamente, é que esse número cresça cada vez mais a partir do momento que nós temos o recrutamento de mais pessoas para esse tipo de trabalho. E lembrando também que muitos desses postos de trabalho foram criados a partir de perdas de empregos formais derivados das consequências diretas da pandemia. Então, se eu fosse você, ficava de olho nesse tema e discutiria bastante com seus coleguinhas para ter repertório. Em quarto lugar, eu trago o tema Desafios para a plena implementação da cidadania digital entre os brasileiros. Pô, professor, mas o que é isso? Vamos partir do princípio do conceito de cidadão. O que é um cidadão? Cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Consequentemente, a cidadania é a condição de um sujeito no exercício dos seus direitos e deveres dentro de uma conjuntura social. No Brasil, no caso. Agora, quando a gente estende essa expressão para cidadania digital, a gente percebe que uma parcela significativa da população ainda não tem acesso às tecnologias. Consequentemente, não tem acesso à cidadania digital. Significa então que muitas pessoas estão à margem dos nossos sistemas. Vale lembrar que muitos dos recursos hoje oferecidos para fazer com que uma população seja coberta com seus direitos é por meio da internet, seja questão bancária, por exemplo, ter uma conta de banco, pagar as contas provenientes de dívidas, ter acesso, por exemplo, a alguns tipos de bolsas, alguns tipos de benefícios, tudo hoje é pela internet. E se uma pessoa não tem essa formação digital,
na sua origem, informação na sua educação, então como que ele pode ter efetivo acesso e evitar qualquer tipo, por exemplo, de golpe? É muito difícil. Por conta disso, esse tema é extremamente relevante, dado a proporção em que as transformações digitais são operacionalizadas, fazendo com que a nossa sociedade exija cada vez mais uma cidadania digital. E olha só essas informações que ajudam bastante você a argumentar sobre essa temática. De acordo com a TIC Domicílios, em 2023, 83% dos brasileiros tinham acesso à internet. Pera aí, 83? Então é muita coisa, professor. Que bom, né? Sim, é muita coisa. Só que existe um percentual que ainda não tem acesso. E vale lembrar que desses 84, 83 brasileiros que têm acesso à internet, eles ainda assim não têm uma formação plena em muita instância. Uma formação plena para o exercício pleno da cidadania digital. Em terceiro lugar, eu trago aqui o tema fragilidade emocional das novas gerações, entre a responsabilidade dos pais e das escolas. Professor, o que esse tema tem de relevante, afinal de contas? Você já parou para pensar, se você é dessa nova geração, ou de uma geração anterior como a minha, né, que está na faixa dos 30, 40 anos, já parou para pensar que a gente tem uma sutil percepção, ou uma clara em alguns casos, de que as novas gerações estão cada vez mais frágeis emocionalmente? A questão não é só uma percepção, é uma constatação. Tanto é que os índices de ansiedade, depressão, assim como distúrbios relacionados à saúde mental, nas gerações mais novas, entre os mais jovens, é muito maior se comparado aos mais velhos ou de outras gerações. Isso prova mais do que nunca que nós temos sim uma geração atual fragilizada emocionalmente. E nesse sentido, esse questionamento é muito pertinente porque é muito atual, gente. Então as chances desse tema cair são grandes. E em relação a esse tema para você, afinal de contas, essa fragilidade emocional é derivada, é responsabilidade de quem no final das contas? Dos pais ou das escolas? Será que os pais que deveriam ministrar um conteúdo, uma formação, uma orientação voltado para a inteligência emocional dos seus filhos, ou as escolas têm o dever de formar essa inteligência emocional? O que você acha? Deixe nos comentários e participe do nosso levantamento aqui para a gente enriquecer a nossa discussão. Em segundo lugar, nos nossos temas quentíssimos para a banca CNU Bloco 8 deste ano 2024, está o seguinte tema: moradores de rua e a garantia de dignidade a essa população invisibilizada. Gente linda, nós tivemos em todo o Brasil uma viralização até mesmo do conceito de aporofobia. Pô, professor, eu não sei o que é aporofobia, tô perdido. Só para contextualizar, a aporofobia é o temor, o receio, o medo, a ojeriza, a necessidade de distanciamento de uma população mais pobre. E isso também acaba sendo vinculado a muitas cidades que estão construindo uma arquitetura hostil para impedir a estadia de moradores de rua em certas regiões. Por exemplo, bancos de praça que não são mais retos, que têm algumas rugosidades ou alguns tipos de dispositivos elevados que impedem que alguém durma sobre esses bancos de praça. Isso é um conceito de arquitetura hostil. Isso tem a ver com a aporofobia, a hostilidade, a ojeriza, o nojo, a segregação voltada à comunidade mais pobre ou de rua. Esse tema é muito relevante porque também nós constatamos um crescente número de pessoas que moram nas ruas. E essa percepção é muito clara para moradores de cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, em que qualquer praça, qualquer viaduto a gente encontra pessoas morando nas ruas acampadas. Então, um tema social extremamente relevante que essa banca pode sim abordar este ano. E finalmente chegamos ao primeiro do nosso top 5 de temas quentes para a banca CNU. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, de novo, peço aquela gentileza para vocês, se não curtiu no começo do vídeo, curte agora para não se esquecer. Compartilhe nosso conteúdo para mais pessoas que pretendem fazer essa prova, para dar aquela forcinha para essas pessoas se prepararem bem. E não se esqueça que a Corrige-me está também nas várias redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, produzindo conteúdo praticamente diário para vocês todos sobre a redação. Então vale a pena seguir a gente nas redes sociais, beleza?
Agora sim a gente pode ir para o nosso primeiro, e eu sei que vocês estão bastante curiosos. Lembra, gente, que são apostas, necessariamente não é o que vai cair, tá? Mas eu acho que é muito importante você estudar esses temas, porque pode ser que caia o tema específico ou alguma coisa tangente a esses temas. Então é muito importante você ter isso em mente, tá? Consciência disso. Vamos lá então para o primeiro agora. A manipulação de imagens e uso antiético de recursos tecnológicos. Esse tema nunca foi tão debatido na nossa sociedade. Então a gente vê que esse tema é recorrente e que pode ser um caminho para você abordar uma problemática bem contemporânea. E olha só, não duvido nada que esse tema faça relação com as questões de ordem política, principalmente voltadas para a propaganda eleitoral, com a questão da difamação mesmo, das fake news mesmo. Mas em que sentido, professor? Só para você ter uma ideia, tá? Nas eleições na Argentina recente que aconteceram, o ex-presidente Sérgio Massa foi vítima de deepfake. Eles pegaram a imagem do presidente, do ex-presidente, e colocaram numa outra imagem mostrando que ele estava consumindo algum tipo de entorpecente. E essa imagem viralizou. Apesar da qualidade questionável, né, do áudio questionável, cara, era uma imagem que falava muito mais do que palavras. E isso acaba prejudicando bastante certos candidatos. Então, um jogo sujo que vai acontecer no Brasil certamente nas eleições municipais. Lembra que este ano, outubro, vocês têm eleições municipais. Consequentemente, o que vai rolar de notícias falsas, de deepfake, da utilização, da manipulação aí de imagens de pessoas relevantes do cenário político para descredibilizá-las, vai ser realmente revoltante. E olha só para você ter uma ideia da relevância desse assunto, de acordo com o relatório anual Sansub Identity Fraud Report, nossa, meu inglês é excelente, né? 2023, essa pesquisa inclusive, houve um crescimento de 830% em um único ano no uso de deepfake no Brasil. Tem noção disso? Isso é muito maior do que outros dados, outras situações de golpes que são realizados pela internet. O uso de deepfake em um único ano aumentou em 830%. Então, olha só a relevância desse tema. Se eu acertar, você vai ter que vir aqui e dar milhares de curtidas, milhares de comentários. Combinado? Gente linda, ficamos por aqui hoje e eu agradeço demais a sua participação e por você ter assistido a esse vídeo até o final. E se chegou até o final, obviamente que você gostou, então não se esqueça de compartilhar com muitas pessoas esse nosso conteúdo e deixar esse comentário, o seu comentário dizendo se nós ajudamos ou não você nessa jornada em busca da sua aprovação no concurso nacional unificado Bloco 8. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula.